Bom, trataremos agora a questão do vestuário do nosso cliente. A pessoa idosa, doente ou com incapacidade pode ter diminuída a capacidade de perceber ou de expressar a sensação de frio ou calor. Por isso é muito importante que o cuidador fique atento às mudanças de temperatura e não espere que a pessoa se manifeste para querer se vestir ou querer despir alguns agasalhos. As roupas devem ser simples, confortáveis, de tecido próprio ao clima, dando-se preferência aos tecidos naturais, como por exemplo os algodões, porque eles são leves, eles são fáceis de vestir e, e também são próprios, né? Existem os tecidos próprios para calor e para frio. Sempre que possível, é importante deixar a pessoa cuidar a escolher a própria roupa, pois isso ajuda a preservar a sua personalidade, a sua autonomia e eleva também a autoestima e independência. O uso de chinelo sem apoio no calcanhar é um perigo e deve ser evitado, pois esse tipo de calçado pode enroscar no tapete, soltar do pé e provocar graves quedas. Os sapatos devem ter solado de borracha antiderrapante com elástico na parte superior, pois não escorregam e não são fáceis de tirar ou colocar, tá? As roupas com botões, zíperes, presilhas são mais difíceis de vestir, né? O paciente ele já tem uma debilidade, né? O cliente idoso ele já tem uma característica de, às vezes, de sequela ou também de dificuldades por conta das comorbidades, né? Tem que dar para ele roupas com aberturas na frente, muito mais fácil, principalmente se for um paciente acamado. Deve ter elástico na cintura, o fechamento com velcro é muito mais fácil de estar colocando e retirando. Roupas com algodões, que são melhores e mais práticas, pois são mais resistentes, ventiladas e podem ser lavadas na água quente, tá? A pessoa que permanece por longo tempo em cadeira de rodas ou poltronas precisa vestir roupas mais confortáveis, largas no quadril. É, é preciso cuidar para que as roupas não fiquem dobradas ao sentar-se ou ao deitar-se, para que não venha facilitar o aparecimento, o surgimento de lesões por pressões. Ao vestir e despir a pessoa que tem um braço comprometido, sequelado e a manga for longa, primeiro deve ser vestido o membro afetado para ser colocado e quando for tirar, tira pelo membro sadio, ok? Isso facilita também bastante, não causa desconforto, não causa dor e facilita para o cuidador. Vestuário para pacientes portadores de demência. A pessoa que tem demência tem mais dificuldade em tomar decisões. Dê a ela uma peça de roupa de cada vez, na sequência que ela deverá vestir. Então, tirou a camisa, dê a camisa para ela. Depois tirou a calça, dê a calça para ela. É um vestido? Dê o vestido para ela vestir, tá? Falando de forma clara, pausadamente, o nome das roupas que ela vai vestir. Olha, dona Maria, a senhora vai colocar esse vestido de cetim. Olha, dona Maria, a senhora vai colocar este vestido de algodão. Olha, seu José, vamos colocar essa camisa de algodão de manga longa, de cor amarela, ou de cor verde, ou de cor preta, de cor branca, enfim. Para que a pessoa portadora de demência possa encontrar o que precisa com mais facilidade. Organize os objetos de uso pessoal, colocando figura de peças de roupas e objetos pessoais na parte externa das gavetas e prateleiras. Então, é bom colocar assim, ó. Ela tem um guarda-roupa, naquela parte do guarda-roupa vão ficar só as blusas. Então, faça uma imagem colorida e coloquem na frente do guarda-roupa um formato de blusa. É só vestido? É só calça? É só camiseta? Deixe também essas imagens para facilitar
do paciente encontrar estas peças quando for vestir. Comunicação. Como ajudar na comunicação com os idosos? Comunicar-se envolve, além das palavras que são expressas por meio da fala ou escrita, de forma verbal ou não verbal, todos os sinais transmitidos pela expressão facial, pela postura corporal e também pela proximidade ou distância que a pessoa se mantém. A capacidade e jeito de tocar ou mesmo o silêncio em sua conversa, tá? Então, a comunicação nós temos de várias formas, verbais e não verbais. As verbais a gente fala, a gente expressa por meio da fala. As não verbais são diversas, né? Então, as não verbais, num toque, num gesto, numa expressão facial, nós conseguimos transmitir o que o nosso consciente está querendo falar. Por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Uma expressão de falta de paciência, uma expressão de rigidez, uma expressão de ira, uma expressão de calma, uma expressão de tranquilidade, uma expressão de paciência. Tudo isso é transmitida por nós. Algumas vezes a pessoa cuidada pode ficar irritada por não conseguir falar ou por não conseguir se expressar, embora entenda o que fala com ela. Para facilitar a comunicação, serão descritas algumas dicas, né? Então, só voltando aqui, embora a pessoa entenda o que estão falando com ela, muitas vezes ela tem dificuldade de se expressar, ela tem dificuldade de falar. Eu tive uma paciente que ela teve sequelas de AVC por 2 vezes. E aí, falar com ela era muito difícil. E a minha cuidadora teve que resolver algumas questões e eu fiquei com ela. A cuidadora que fica, gente, dia a dia, ela entende muito mais a paciente do que o próprio familiar. Agora eu fui ficar com ela e eu não entendia nada do que ela falava. E ela estava pedindo água para mim. Teve um momento que eu não conseguia entender, eu falei, mas me fala, eu não consigo entender, tenta mostrar. E ela ficou nervosa, ela ficou irritada e ela falava umas coisas desconexas. E eu fiquei muito triste, ela começou a chorar e eu fiquei mais triste ainda. Quando a fisioterapeuta chegou, que já conhecia ela há algum tempo, e eu falei, olha, a dona Antônia tá tentando falar aqui, mas eu não consigo entender o que ela fala. E ela falou pra paciente, dona Antônia, fala pra mim o que a senhora quer. E ela falou, e a fisio falou assim, Roberta, ela quer água. Nossa, meu coração cortou, gente. Como cortou meu coração. E eu fui e peguei a água pra ela, né? Não é uma parte fácil, né? A gente precisa ter a vivência, a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa estar ali lado a lado, por isso não é bom trocar de cuidadora. Se você gosta do que faz, se você faz com amor, faz com carinho, tenta se manter o máximo em uma residência apenas para não haver troca de cuidadoras e isso compromete muito a saúde do nosso paciente, tá ok? Deixa eu ver aqui. Pronto. Use frases curtas e objetivas. Não fique inventando palavras ou prolongando o assunto. Fale palavras curtas, frases curtas e objetivas. Né? Seja direto naquilo que você quer falar. No caso de pessoas idosas, evite tratá-las como criança, e isso é um lema que eu levo para sempre, gente. Não trate o idoso como criança, ele não é criança, ele percebe isso e ele fala para os familiares. Elas me tratam como criança e eu não sou criança, isso faz mal para eles, tá? Eles são pessoas experientes, pessoas com uma bagagem incrível, né? Então não pode jamais ser considerada como criança. A atitude que eles têm às vezes são infantis? Sim, são infantis muitas das vezes, mas não podemos considerá-las como crianças, ok? Utilizando termos inapropriados como vovô, querido, ou ainda utilizando termos diminutivos, desnecessário, como é bonitinho, ô meu lindinho, ô meu amorzinho, né? A menos que a pessoa goste. Tem pessoas que não gostam, né? Mas tem gente que já gosta de um mimo, de um carinho, né? De um afeto, ô meu amor, o que você quer? Ô meu querido, o que você tá querendo, né?
Você é tão bonitinho, tão lindinho, né? Um amor, tal. Tem gente que gosta dessa melação, mas tem clientes que não é perfil dele. O cuidador deve repetir a fala quando essa for erroneamente interpretada, utilizando palavras diferentes. Então, eu falei, a pessoa não entendeu e eu percebi que a frase não foi legal e realmente não foi bem interpretada pelo paciente. Eu preciso repetir com palavras diferentes para ver se o meu cliente vai entender o que eu estou querendo dizer. Fale de frente. A pessoa precisa ler os seus lábios, precisa entender o que você está falando, embora a gente use a máscara hoje, nem dá, né? Mas fale de frente com ele, né? Infelizmente tem que estar de máscara, não tem nem como não cobrir a boca. Não se vire quando estiver falando, não se afaste enquanto ele fala. Procure ambientes iluminados para que a pessoa possa entender melhor se a gente estiver sem máscara, né? Que eu creio que isso vai passar em breve. Ela precisa ler os seus lábios. Aguarde a resposta da primeira pergunta antes de elaborar a segunda pergunta. Então, aguarde ela responder primeiro, depois você faz uma segunda pergunta. Pois a pessoa pode necessitar de um tempo maior para entender o que foi falado e também responder. Não interrompa a pessoa no meio da fala, demonstrando pressa ou impaciência. Aguarde, espere, tenha paciência de esperar o momento do nosso cliente. É necessário permitir que ele conclua o seu próprio pensamento, ao invés de nós queremos ficar colocando palavras que ele possa estar querendo dizer. Caso o cuidador não entenda e fala da pessoa cuidada, peça que ela escreva o que quer dizer. Se a pessoa cuidada não puder escrever, faça perguntas que ela possa responder com gestos e combine com ela que gestos serão usados. Por exemplo, fazer sim ou não com a cabeça, franzir a testa ou piscar os olhos, dar um joia ou um sinal de reprovação, de não, com o dedo para baixo, né? Piscar 2 vezes para sim, piscar 1 vez para não. Diminua os ruídos no ambiente onde a pessoa cuidada permanece, se incomoda. A audição da pessoa idosa é sensível, isso deixa irritada. Sempre que a pessoa demonstrar não ter entendido o que foi falado, repita o que falou com calma, evitando constranger a pessoa cuidada. Não gritando, não falando alto, falando com palavras simples e com tom amena, com tom não com tom baixo, mas com um tom que seja possível a pessoa escutar e entender também. Procure falar de forma clara, pausada e aumente o tom da voz somente se isso realmente for necessário. Eles não gostam que gritam. Por quê? O tom baixo pode impedir que ele escute, mas o tom alto irrita a audição deles. Tem que falar com voz amena mesmo. Verifique a necessidade de condições de prótese dentárias ou auditivas que possam estar dificultando a comunicação com a pessoa idosa. Converse e cante com a pessoa, pois essa atividade estimula o uso da voz enquanto vocês estão ali fazendo uma atividade, varrendo, tirando pó, preparando a comida. Cante com ela uma música que ela goste. A música ajuda a pessoa a cuidar de recordar de pessoas, sentimentos, situações que ocorreram e ajudam na comunicação. O toque, o olhar, o beijo, o carinho são outras formas de comunicação que ajudam o cuidador a compreender a pessoa cuidada e ser compreendido por ela. Uma questão que eu estava falando com a minha filha esses dias era sobre um pai, um irmão, uma tia, uma avó que é portador de demência e já está ali num grau bem crítico, 3º grau, 4º grau do Alzheimer ou de Parkinson, enfim. E muita gente acha que aquela pessoa já não precisa mais de carinho, não precisa mais de afeto, não precisa mais de atenção,
que ela está ali por estar e que em breve ela não vai precisar mais estar ali. E que a missão dela já cumpriu e não tem necessidade de bajulação, não tem necessidade de atenção. Discordo plenamente, tá? E tem gente que pensa dessa forma. E nós precisamos lutar contra isso. Tem uma vida ali, tem um ser ali, tem uma história ali, tem uma pessoa ali que deu de tudo, né, na vida, pelos entes queridos, pelos filhos, por ela mesma. Então, nós devemos cuidar e humanizar esse cuidado da melhor forma possível até o dia em que a pessoa der o seu último suspiro. Devemos sofrer por ela, devemos lutar por ela. Isso não é somente um bem material, tanto para a pessoa ser cuidada e para nós também, mas também é dádiva e diante de Deus teremos galardões, tá? Nós estamos plantando para colher lá na frente. Então não faça com alguém o que não gostaria que fizessem com vocês. Algumas mudanças na maneira da pessoa cuidada de se comunicar que podem sugerir algumas alterações do seu estado de saúde. Exemplo, dificuldade para expressar uma ideia e no lugar usar uma palavra ou frase relacionada com sua ideia. Por exemplo, uma vez, em vez de dizer caneta, dizer aquilo que escreve ou aquela coisa que escreve, né? Então, assim, puxar essa informação, né? Procurar entender o porquê que a pessoa está trocando o nome do objeto por aquilo que ela não lembra o nome. Se ela ainda não tem uma demência, se ela ainda não tem um comprometimento neurológico e psíquico, procurar entender o que está acontecendo e encaminhá-la a um serviço médico para investigar e tratar o quanto antes. Não entender ou entender apenas parte do que fala com ela. Fala sem nexo ou sem sentido, palavras desconexas, palavras que não faz sentido, né? A pessoa conversando com você, daqui a pouco ela começa com outra conversa aleatória, que não era o assunto. Dificuldade para escrever e para entender o que está escrito. Não conseguir conversar, parar a conversa no meio. Parece que não percebe as pessoas que estão perto dela ou fala sozinha, para no tempo, fica estagnada. Dificuldade para expressar emoções, para sorrir começa a sorrir quando sente dor, demonstra tristeza em momento de alegria quando está satisfeita, se agita ou fica ansiosa ao expressar carinho e afeto. Dificuldade de comunicação sem sinais frequentemente presente na demência ou outras doenças neurológicas degenerativas. Caso o cuidador observe uma dessas alterações, procure um serviço médico especializado, ok? Eu costumo falar que o cuidador ele tem que ser proativo. Se ele diagnostica, se ele encontra um problema, ele não deve deixar aquilo postergar. Comunica o familiar, tem cuidador que fica 24 horas com o paciente, dentro da casa, só ele e o paciente. Tenha a ação, tenha a proatividade de procurar um serviço médico, né, para aquele paciente em concordância com a família, mas não espere somente pela família para fazer aquilo. Muitas vezes o familiar está correndo com uma coisa ou outra e ele contrata o cuidador até mesmo para cuidar dessas situações, tá ok? É comum a pessoa idosa e também as pessoas com demências, doenças de Alzheimer, esquecer situações vividas. Nome de pessoas e coisas, trocar palavras, as situações provocam embaraços, angústias, tanto a pessoa cuidada como os seus familiares também. A pessoa de Alzheimer, ela costuma lembrar da situação que está vivendo no presente, que viveu no passado, e a do presente ela esquece. Então, ele puxa informações passadas e restringe as informações
que estão sendo vividas ali no presente, tá? É importante que o cuidador, ao se referir a alguém conhecido, explique à pessoa cuidada de quem está falando. Maria, sua filha, João, seu vizinho. Assim, a pessoa vai se situando melhor na conversa e vai relembrando pessoas e fatos que haviam esquecido. É preciso falar com simplicidade e pedir que a pessoa toque objetos, retratos e quadros. Isso ajuda a puxar a memória e a melhorar a conversa.